Fala pessoal, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai falar sobre a lei de Faraday. Então, matematicamente, a gente representa a lei de Faraday pela seguinte equação. Eu tenho aqui a integral de um caminho fechado do campo elétrico escalar ds. Né? Aqui o caminho fechado vai representar por uma curva gama. Ela é igual a menos a variação temporal, ddt, desta integral aqui, ó, b escalar dA em uma superfície delimitada pela curva que eu realizei a integral de linha aqui do campo elétrico. Essa integral aqui de área, ela é conhecida também como fluxo magnético. Então aqui eu vou substituir essa expressão e a gente vai representar aqui, de agora em diante, essa lei de Faraday aqui, nessa parte da direita da equação da lei de Faraday, por menos dφ magnético, vou colocar aqui um índice B, dt. Bom, o que essa equação me diz? Ela diz o seguinte, ó, se eu pegar alguma curva fechada, gama, vou representar aqui uma curva fechada gama no espaço. E se nessa curva fechada aqui, nesta área delimitada por essa curva fechada, eu tiver uma mudança no fluxo magnético, aqui, eu vou induzir um campo elétrico ao longo desta região aqui, dessa curva aqui. Ok? Então, a lei de Faraday é a primeira manifestação da relação entre campo magnético e campo elétrico. Essa relação agora está explícita. A gente já havia relacionado os fenômenos de eletricidade e magnetismo através da lei de Ampère, e agora a gente está explicitamente mostrando que os campos magnéticos e o campo elétrico, eles estão diretamente associados. Ok? Então, vamos pegar aqui essa curva gama. Tenho aqui a minha curva gama. Vamos pegar aqui uma área delimitada por esta curva aqui. Digamos, esta área aqui, ó. Vou colocar em rosa. Agora eu vou mostrar uma situação em que haja uma mudança no fluxo magnético através desta área aqui em rosa. Ok? Então é exatamente esta parte aqui, ó. Eu vou provocar a criação de um campo elétrico através de uma mudança no fluxo magnético através desta superfície aqui. Ok? Essa superfície S. Então, para a gente modificar o fluxo magnético nesta região aqui, eu posso pegar um ímã permanente, por exemplo. Então, vou construir aqui um ímã permanente. Aqui está o ímã permanente, eu vou colocar aqui o norte dele, o polo norte dele. E vou colocar aqui umas linhas de campo, tá? Vou colocar a linha de campo em azul. Então, as linhas de campo magnético de um ímã permanente aqui, a partir do polo norte, eles vão ser desta maneira aqui, ó. Mais ou menos. E eles vão sair do polo norte. Agora eu vou causar uma mudança no fluxo magnético nesta região aqui, ó. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse ímã permanente e vou aproximar esse ímã permanente aqui da minha superfície rosa. Ok? Então, realizando esse movimento aqui, essa movimentação aqui faz com que o meu fluxo magnético através dessa superfície rosa, delimitada por gama, vá mudar. Então, ao longo do tempo, se eu fizer esse movimento aqui com o meu ímã permanente, eu tenho a mudança no fluxo magnético nessa região. Essa mudança de fluxo magnético nessa região vai causar a criação de um campo elétrico em torno desta curva aqui,
mais ou menos desta maneira. Então, dependendo de se a gente tiver uma mudança no fluxo magnético na superfície S, aumentando ou diminuindo, esse campo elétrico aqui em torno desta curva, ele pode estar direcionado no sentido horário ou anti-horário. A gente vai falar com mais detalhes sobre o sentido deste campo elétrico daqui a pouco durante a aula. Então, resumidamente, né, para qualquer curva fechada que eu pegue no espaço, eu tenho que a integral de linha do campo elétrico nesta curva fechada vai ser igual a menos a variação de fluxo magnético em qualquer superfície delimitada pela curva gama. Se em vez de um caminho abstrato numa região do espaço, eu posso substituir esse caminho abstrato aqui de uma curva fechada por uma espira condutora. Então eu vou colocar aqui a mesma situação. Eu vou trocar essa curva matemática gama por um objeto condutor, okay? Que pode ser, por exemplo, uma espira. Okay? E essa espira aí eu não tenho nenhuma fonte de tensão ligada a essa espira. E vou fazer o mesmo processo, vou fazer o mesmo procedimento de aproximar e afastar esse ímã permanente dessa espira. Bom, a gente viu aí pela lei de Faraday que se eu aproximo ou afasto o campo magnético nesta região, eu provoco a criação de um campo elétrico. Mas a gente sabe que um campo elétrico ele age sobre cargas, ele exerce uma força sobre cargas. Em um condutor, existem cargas livres, que podem se movimentar se houver um campo aplicado. E é exatamente isso que acontece quando a gente tem o fenômeno da indução magnética. Ou seja, se eu aproximo ou afasto um ímã permanente próximo a um condutor, eu tenho a criação de uma corrente elétrica nessa espira condutora. Então agora, em vez de eu ter o campo elétrico, uma região do espaço, eu vou ter uma corrente percorrendo essa espira. Ok? Então este aqui é o fenômeno da indução magnética. Então, a indução magnética, ela se caracteriza então pela mudança de fluxo magnético em torno de uma superfície delimitada por um condutor, fazendo com que haja uma corrente. E essa corrente vai ser gerada através de uma força eletromotriz, que nada mais é que um campo elétrico agindo sobre o condutor. Então, a indução magnética é uma criação de uma força eletromotriz causando uma corrente em um material condutor. Então, notem que esta integral aqui, E escalar ds, na eletrostática, ela era igual a zero, permitindo que a gente definisse o campo elétrico através de um gradiente de um potencial escalar. Agora, no nosso caso, a gente tem a chamada eletrodinâmica. O fluxo magnético está variando com o tempo. Então, eu tenho um campo magnético variando com o tempo aqui, nessa situação. Ou seja, eu não posso mais escrever o meu campo elétrico simplesmente como um gradiente de um potencial. Agora, um condutor próximo a uma região onde o campo magnético é variável, eu vou ter a minha corrente induzida nesse condutor. Esta integral aqui de campo elétrico em um circuito fechado, em uma curva fechada, nada mais é do que uma diferença de potencial que eu estou aplicando neste condutor. Então aqui, uma maneira da gente escrever a lei de Faraday em termos do fenômeno da indução magnética é a seguinte. Esta parte eu vou substituir. Então eu vou substituir essa integral aqui, de E
escalar ds simplesmente por uma força eletromotriz, que eu vou representar por epsilon. E esse epsilon aqui é causado por uma variação no fluxo magnético neste condutor aqui, nesta região delimitada pelo condutor. Então, eu tenho aqui justamente menos dφ b dt. Vamos destacar esta expressão aqui. Então, sempre que quando vocês tiverem uma mudança no fluxo magnético em um condutor, vocês podem representar essa corrente que vai haver no condutor vai estar relacionada com essa força eletromotriz aqui. É como se uma mudança no campo magnético estabelecesse uma bateria que faz com que a corrente seja percorrida neste material condutor. Qual que vai ser o sentido dessa corrente aqui? Então, a gente vai lançar mão aqui de uma regra prática, nem sempre muito fácil de entender, mas ela é muito prática, que é a regra da mão direita. Então, eu vou colocar aqui uma imagem que vai ajudar bastante nessa análise do sentido da corrente. Então, aqui nessa imagem, vocês estão vendo aqui uma mão, né, essa é uma mão direita, ok? Vocês vão fazer o seguinte, ó. Sempre que houver uma corrente elétrica, vocês vão alinhar a direção da corrente elétrica com o dedão de vocês. O sentido do campo magnético vai ser justamente o sentido definido pelo fechamento dos outros dedos da mão. Então, o campo magnético vai percorrer um sentido partindo da mão e indo em direção às unhas, né? Então, você envolve essa corrente aí com a sua mão e o campo magnético vai ser dado para essa direção. Então, uma corrente aí, no caso da imagem, uma corrente para cima, vai ter um campo magnético circulante no sentido anti-horário. Então, agora, a gente já está em posição de saber, né, qual que é a direção desta corrente, dependendo de como é feita essa aproximação do ímã permanente. Ok? Então, se a gente tiver, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, e aqui eu vou apagar o sentido da corrente que eu estabeleci aqui, ok? Então, vou fazer o seguinte, vou pegar e vou aproximar o ímã. Então, vou colocar aquele mais pertinho aqui e vou colocar aqui do lado que eu estou aproximando. Se eu tenho a minha superfície aqui delimitada pela espira orientada para cima e eu tenho as linhas de campo magnético aqui para baixo, quando eu aproximo o meu ímã permanente, eu estou, ao longo do tempo, eu estou diminuindo o fluxo magnético passando por essa superfície. Isso quer dizer que cada vez mais eu tenho mais linhas de campo passando por essa superfície aqui. E as linhas de campo são apontadas no sentido contrário da minha superfície. Então, neste caso, quando o ímã, o polo norte, está se aproximando por cima, aqui na espira, eu vou ter uma diminuição no meu fluxo magnético ao longo do tempo. Ok? Então, analisando aqui a expressão para a lei de Faraday, eu tenho que menos dφb dt é igual a E, é a força eletromotriz. Então, se eu diminuir o fluxo em função do tempo, eu tenho este valor aqui negativo, dφ dt é negativo, com menos aqui vai dar mais, então eu vou ter uma força eletromotriz positiva. Então, a minha corrente ela vai estar no sentido positivo. Então, isso significa que eu vou ter uma corrente para esta direção aqui, ó. Se essa corrente está no sentido mostrado na figura, ou seja, o sentido olhando de cima, né? A gente está vendo a corrente no sentido anti-horário. Se vocês aplicarem a regra da mão direita, colocando o dedão aqui em torno dessa espira,
apontando para esse sentido, vocês concluem que o campo magnético está orientado aqui para cima, né? Então, essa espira vai ter um campo magnético crescente nesta direção aqui, ó. Esse aqui vai ser mais ou menos o campo magnético que vai ser gerado aí durante esse movimento. E ele vai apontar para cima. Então, o que vocês veem é que o fluxo induzido, esse fluxo magnético induzido pela espira, vai se opor à mudança de fluxo que eu tenho do meu ímã permanente externo à espira. Então, essa característica da espira com a corrente induzida de criar um campo magnético, né, oposto à mudança de fluxo é a chamada lei de Lenz. Então, aqui a gente tem aqui o exemplo aqui da lei de Lenz. Então, a corrente induzida cria um campo magnético que se opõe à mudança de fluxo magnético. Então, aqui no caso, quando o ímã se aproxima, ele está aumentando o fluxo para baixo, ou seja, está diminuindo o fluxo magnético. A espira vai responder com um aumento do fluxo magnético no sentido oposto. Então, vocês podem notar que a lei de Lenz é, na verdade, representada aqui na lei de Faraday por esse sinal de menos aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui uma observação. Então, o sinal de menos representa a lei de Lenz na lei de Faraday. Então, aqui eu gostaria de fazer uma demonstração sobre o fenômeno da indução magnética. Eu tenho aqui uma bobina, ok? Essa bobina possui uma espira, né? um fio de cobre dando 800 voltas aqui no total. Temos aqui acoplado a essa espira um amperímetro. Então, esse amperímetro aqui ele vai mostrar tanto corrente positiva ou corrente negativa. Então, quando a corrente, se a corrente passar deste terminal vermelho para o terminal preto, significa que eu tenho uma corrente positiva. Okay? Então, as cargas positivas estão passando pelo amperímetro do terminal vermelho para o terminal preto. Tá? Então, o fio vermelho está ligado aqui neste conector amarelo e o fio preto aqui no conector verde. Okay? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um ímã permanente aqui, está? Eu vou pegar o polo norte, indicado pela parte vermelha do meu ímã, e vou aproximar esse ímã aqui nessa bobina, ok? Então, vamos lá, o que vai acontecer? Ok, então, quando eu aproximo o ímã, eu tenho uma corrente positiva. Quando eu afasto o ímã, eu tenho uma corrente negativa. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Né? Quando eu aproximo o ímã, o meu fluxo magnético está crescendo no sentido para baixo. Então, meu campo elétrico circular em torno dessa superfície vai ser no sentido de aumentar o fluxo na direção, no sentido para cima, ok? Então, aqui neste caso, o campo elétrico vai estar girando no sentido anti-horário, vai estar assim, ok? Bom, o campo elétrico está girando no sentido anti-horário. Se eu tenho a minha corrente positiva, significa que a corrente ela entra por este lado da bobina e sai por este lado da bobina. Então, aqui a gente tem justamente o sentido do enrolamento aqui desta bobina. Ela foi enrolada aqui no caso, no sentido anti-horário de cima para baixo. Ok? Notem que se o movimento relativo do ímã em relação à bobina para, eu não tenho mais corrente. Então, se eu mantiver aqui a bobina aqui paradinha aqui, eu não tenho alteração no fluxo magnético, então eu não tenho corrente induzida. Ok?
à medida que eu tenho algum movimento, qualquer movimento relativo entre essa superfície aqui da bobina, superfície superior aqui, e o meu ímã, eu tenho a geração de corrente induzida. Então, se eu jogar para o lado aqui, ó, por exemplo, ó, eu tenho a variação do fluxo magnético nessa região, tenho a criação do campo magnético, um campo elétrico circulante, e esse campo elétrico vai fazer com que a corrente ocorra. Ok? Então, sem a movimentação, então posso, por exemplo, rotacionar esse ímã aqui, e ele vai gerar corrente, né? Toda vez que houver uma mudança de fluxo magnético aqui, ele vai ter uma corrente, ok? Então, quando eu aproximo o polo norte, ele tem uma corrente positiva. Se eu aproximar o polo sul do ímã permanente, a corrente vai ser negativa. Tá? Se por acaso eu inverter essa bobina, por exemplo, colocar para cá, eu vou ter o fenômeno inverso. Eu vou aproximar aqui o polo norte do ímã permanente. Se eu aproximar, agora eu vou ter corrente negativa, ok? Olha lá. Eu tenho corrente negativa porque eu simplesmente inverti o sentido do enrolamento do meu solenoide, da minha bobina. Tá? O campo elétrico é o mesmo. Porém, o efeito do campo elétrico nessa bobina vai ser diferente. Na minha leitura do meu perímetro vai ser invertida. Por causa justamente de como o fio foi enrolado nessa bobina aí. Ok? Ao analisarmos mudanças de campo magnético em um material condutor, a gente sempre tem que levar em conta as chamadas correntes de Foucault. Então, as correntes de Foucault, que também são chamadas de correntes parasitas, são correntes que surgem dentro do material condutor e elas estão diretamente associadas, né, são diretamente causadas pelo fenômeno da indução magnética. Então, a gente viu no exemplo anterior o que acontece com uma espira condutora quando um ímã permanente se aproxima, ok, dela. Então, o problema da corrente de Foucault pode acontecer, né, de diversas maneiras. Vamos analisar um exemplo aqui do movimento de um material condutor movimentando-se em um campo magnético uniforme. Ok? Então, eu vou colocar aqui um condutor. Aqui está meu condutor. E agora eu vou colocar um campo magnético uniforme. E esse campo magnético uniforme ele vai estar saindo do plano da tela. Ok? Aqui está meu campo magnético. Então, vou fazer o seguinte. Esse material condutor aqui, ele é uma placa, ok? Então, eu vou analisar esta placa se movimentando com uma velocidade dada através desse campo magnético uniforme, e eu vou analisar especificamente 3 momentos, ok? Eu vou pegar aqui este momento em que o condutor está entrando no campo magnético, o momento em que o condutor está completamente dentro do campo magnético, e o momento em que o condutor está saindo do campo magnético. Vocês devem concordar comigo que em cada um desses instantes eu tenho uma situação diferente no que diz respeito ao fluxo magnético através desse condutor. Ok? Então, neste momento aqui, o condutor ele está entrando no campo magnético e, à medida que o tempo passa, mais campo magnético atravessa a superfície do condutor. Isso quer dizer que o fluxo magnético nesta região aqui está aumentando. Então, aqui eu tenho a situação em que dφ dt é maior que zero. Ok? O campo magnético ele é positivo, tá na direção do plano apontando para fora do plano da tela. E eu tenho cada vez mais área,
né, à medida que a placa condutora se movimenta aqui para a direita, então o movimento aqui, o sentido do movimento aqui é para a direita, né, da placa. Então, à medida que o tempo passa, tem um aumento da área preenchida pelo campo magnético. Ou seja, o meu fluxo magnético está aumentando em função do tempo. Quando o condutor está completamente dentro do campo magnético, eu tenho um período aqui em que não há mudança de fluxo magnético. Então, aqui, o fluxo magnético é constante. Por fim, né, neste intervalo de tempo aqui, no final do movimento, aqui, quando ele está saindo do campo magnético, o fluxo magnético ele está decrescendo com o tempo. Tá? Aqui eu tenho justamente dφb dt menor que zero. Ok? Levando em consideração a lei de Faraday, o que vocês acham que vai acontecer com as correntes dentro desse condutor aqui? Então, pausem o vídeo e tentem esboçar a direção da corrente dentro do condutor nesses 3 instantes aqui mostrados nesse diagrama. Bom, aqui nesse primeiro instante, eu tenho dφb dt maior que zero. A minha lei de Faraday diz que a força eletromotriz é igual a menos dφb dt. Então, eu vou ter aqui uma corrente no sentido oposto à mudança de fluxo magnético. Então, uma corrente nesta direção, vou colocar aqui a corrente indicada pela cor azul. A corrente oposta a essa mudança de fluxo aqui, a mudança de fluxo magnético é positiva, então a corrente deve ser tal que gere um campo magnético no sentido negativo, ou seja, a corrente aqui nesse primeiro instante vai estar nessa direção aqui, ó, nesse sentido, e vai estar circulando aqui essa corrente. Aqui no meio, o condutor ele passa por uma região de campo magnético constante, né? Então está toda a sua área aqui, toda a área do condutor. Eu tenho um campo magnético e esse campo magnético é uniforme. Então, o fluxo magnético não se altera. Então, aqui eu não tenho corrente, nesse instante aqui. Quando o condutor está saindo do campo magnético, eu tenho o fluxo magnético aqui decrescendo com o tempo. Logo, a minha corrente vai ser tal que gere um campo magnético no sentido oposto desse decréscimo de fluxo. Então, o campo magnético vai ser positivo crescente deste lado aqui. Então, a minha corrente vai estar nesta direção aqui. Vai ser uma corrente circular nesta direção aqui, no sentido anti-horário. Ok? Então, em azul eu tenho a corrente. Então, deixa eu só indicar aqui, né? Isso aqui é I. Agora, vamos analisar quais são as forças agindo sobre essa placa condutora quando eu tenho essas correntes parasitas aqui circulando dentro do material. Então, a gente sabe que a força magnética agindo sobre uma corrente é dada por I vezes L vetor B. Isso para um segmento de fio reto, né? Então, se a gente analisar aqui a direção da força agindo sobre essas correntes parasitas, as correntes que apareceram devido à indução magnética, eu noto o seguinte, ó, nesse instante do movimento, a placa vai ter uma força majoritariamente aqui, ó, sendo aplicada numa corrente para baixo aqui, nesta região. Então, se eu tenho a corrente
direcionada para baixo e o campo magnético para fora da tela, a minha força vai ser, de acordo com a regra da mão direita, a minha força aqui vai ser para o sentido da esquerda. Vou colocar a força aqui em vermelho. Eu tenho o L vetor B, então minha força vai ser nesse sentido aqui, ó, aproximadamente. Aqui nesse instante eu não tenho força aplicada, tá? Porque eu não tenho corrente parasita aqui. Aqui a corrente parasita, ela está na região do campo magnético, ela está para baixo também. Então, né, o campo magnético vai exercer uma força nessa corrente também para o sentido para a esquerda aqui. Então, notem que essa força sobre o condutor em movimento para a direita é sempre na direção contrária ao movimento. Então, o que o campo magnético está fazendo aqui efetivamente é freando esse condutor. Né? Se ele começou com uma velocidade aqui v, ao passar por essa região aqui de campo magnético, ele vai aqui após ele atravessar esse campo magnético, ele vai estar com uma velocidade menor. E dependendo da intensidade do campo magnético e da resistência desse condutor, eu posso ter inclusive a frenagem completa desse objeto. Ok? Então esse é o princípio de funcionamento de um freio magnético, né? Onde as correntes parasitas surgem no material condutor com uma variação no fluxo magnético. Então, como a força magnética age sobre correntes, eu tenho aí neste caso em particular, com o movimento dessa placa condutora ao longo de um campo magnético, eu tenho a possibilidade de frear esse condutor utilizando o campo magnético. As correntes de Foucault também causam o chamado efeito pelicular. Então, o efeito pelicular ocorre em fios que conduzem corrente alternada. Então, quando eu tenho aqui a seção transversal do meu fio, se esse fio ele transporta corrente alternada, a gente sabe que a corrente se concentra na superfície desse fio aqui. Então, a maior parte da corrente ela é transportada, vamos supor uma corrente entrando aqui no plano da tela. A maior parte da corrente ela é transportada aqui utilizando a superfície do fio. Ou seja, existe uma parte do fio que é pouco utilizada, que existe pouca densidade de corrente. Então, eu tenho muita corrente aqui, nesta região do fio, e pouca corrente sendo transportada nas regiões mais internas ao fio. E esse efeito pelicular também é devido às correntes parasitas. Então, como é que a gente explica esse efeito pelicular? Vamos supor que a gente tem aqui eu vou rodar essa visão aqui da seção transversal, vou colocar esse fio em pé, ok? Então, a corrente, neste caso aqui, ela está entrando, eu vou colocar a corrente aqui, no caso, subindo, tá? Então, se eu tiver uma corrente aqui, nesse instante, ela está correndo de baixo para cima e ela está aumentando em intensidade, que aqui no caso é uma corrente alternada, ok? É uma corrente que varia com o tempo. Então a gente sabe pela lei de Ampère que uma corrente gera campos magnéticos. Então aqui no caso com o fio cilíndrico, eu vou ter um campo magnético dentro do fio circular. Então pela regra da mão direita, eu vou ter um campo magnético mais ou menos assim, ok? E indo
né, o campo magnético está orientado nesta direção aqui, segundo a regra da mão direita. Ok? Quando a corrente está aumentando nessa figura, a gente tem concomitantemente o aumento do campo magnético. Ou seja, se eu pegar uma região deste fio, né, eu vou pegar uma região aqui, agora evocando a lei de Faraday, ok? Vou pegar uma região aqui do fio, ó, aqui na borda do fio. Eu tenho o campo magnético variando com o tempo, tenho a superfície aqui delimitada pela minha região de espaço, minha curva gama fechada. Eu vou ter aqui uma corrente induzida dentro do fio, e essa corrente induzida ela vai se opor à mudança de fluxo deste campo magnético aqui. Então, se o fluxo está aumentando na direção, né, no sentido de entrar no plano da tela, eu vou ter uma corrente induzida nesta direção aqui, ó, no sentido anti-horário. O mesmo acontece com este lado do campo elétrico aqui. Então, eu pego novamente aqui uma região do espaço próxima à periferia do fio. Então, aqui nesse caso, o fluxo magnético, né, se a corrente aumentar, tá nessa direção, tá nesse sentido aqui para cima a corrente, e ela aumenta, o campo magnético vai aumentar no sentido de sair do plano da tela. Então, eu vou ter aqui uma corrente circular para esta direção aqui, ó. Aqui no meio está para baixo e aqui também está para baixo. Aqui no canto do fio está para cima e aqui também para cima. Então, o que acontece nessa figura aqui? Eu tenho contribuições aqui da corrente contra o sentido da corrente aplicada, que é aqui no meio, e eu tenho correntes aqui a favor da corrente inicialmente aplicada na periferia do fio. Então aqui a gente vê claramente que existe uma força eletromotriz auxiliando a passagem de corrente para cima e atrapalhando a passagem de corrente no interior do fio. Então é essa a explicação aí desse efeito pelicular, onde as correntes parasitas favorecem a transmissão de corrente próxima à superfície desse fio, conduzindo corrente alternada. Então, pessoal, essa foi uma pequena amostra de alguns fenômenos associados à indução magnética, né? À lei de Faraday, ok? Existem diversas aplicações tecnológicas aí que possuem como princípio de funcionamento a lei de Faraday, né? Exemplos incluem geradores, né? O dínamo, né? Transformadores, indutores, que são componentes eletrônicos, né? Que armazenam energia em forma de campo magnético. Vocês têm freios magnéticos, como foi o caso aqui, utilizando a explicação das correntes de Foucault para um condutor em movimento. Então, em suma, sempre quando houver uma alteração, uma mudança no fluxo magnético, é esperado a indução magnética. O fenômeno da indução magnética é esperado para esse sistema. Ok? Então, esta aula fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima.